cultura do local influencia e também qual é uma forma saudável do imigrante lidar com essa situação. Se é que existe. Existe, só não tem solução pra morte. De resto, a gente dá um jeito, entendeu? O primeiro ponto que a gente precisa entender é o fator escassez, né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem essa escassez em relação à comida. Só se a gente for milionário, né? Ou muito rico, pelo menos, para ter acesso o tempo inteiro a tudo e qualquer coisa que a gente queira comer. Essa escassez de não ter acesso a bons vinhos num preço legal, a não ter queijos, né? Dando o teu exemplo, num preço acessível que dá para comprar com constância. Quando a gente muda, vem a janela de oportunidades. Então, agora eu posso. Né? Antes eu não podia porque não tinha condições, agora eu posso. É exatamente o que acontece com a maioria das pessoas que vivia na pobreza extrema, que passava fome quando era criança, que já chegou a dormir sem ter o que comer, e quando é adulto, come como se não houvesse o amanhã. Por quê? Porque tem esse trauma na infância, né? Então a gente precisa ressignificar esse fator escassez, né? Entender que, ok, agora eu tenho acesso. Eu não preciso comer o tempo inteiro, porque se eu quiser comer mês que vem, eu vou poder comprar também. O segundo fator é que o meio influencia muito. Muito. Muita gente não consegue atingir os objetivos de vida, não falo só de alimentação, eu costumo dizer que a alimentação é puro reflexo da tua vida. Se tua vida tiver uma bagunça, a tua alimentação também vai estar. Então, para qualquer pessoa que tenha objetivos de vida, o meio pode te facilitar ou te prejudicar nisso. E aí eu falo de ambientes que você frequenta, né? A questão do merecimento, né? Saber que você pode frequentar coisas melhores, a sua própria casa. As próprias pessoas que estão em casa podem influenciar se você deixar que isso aconteça, né? E aí a gente precisa trabalhar uma questão de autorresponsabilidade, mas aí a gente já entra em outro assunto. Então o meio, ele influencia muito. Na minha estadia em Portugal, o que tinha de bola de Berlim, pastel de nata, né, doces e mais doces, que a minha sogra fazia questão de trazer pra mim, e a gente fica naquela de, não vou dizer não, né, mas depois que eu trabalhei muito essa questão de impor limites, eu perdi o medo de dizer não, então foi minha salvação. Que há um tempo atrás eu teria comido tudo, todos os dias que ela trazia pra mim. O meio das pessoas, o que as pessoas comem, a gente tende, tá? É o famoso efeito manada. A gente tende a reproduzir o que a gente vê que é normal naquele ambiente, né? Quantas pessoas se mudaram pra Itália e começaram a fumar porque é normal, desde criança, fumarem aqui. Então isso também influencia na alimentação. Nós brasileiros, a gente tem o hábito de comer arroz, feijão, salada, purê e carne no prato. Um italiano que vê isso acha nojento. Uma vez eu fiz essa misturia assim na frente de italianos. Que nojo. Pra gente é normal. Então, pra não se sentir excluído e se sentir pertencente, a gente se adapta ao que eles comem, a como eles comem. Só que a gente tem que ter cuidado, porque nem todos os países nos possibilitam, nessa questão de cultura, ter uma alimentação nutritiva o tempo todo. Por exemplo, Estados Unidos. Eu atendo uma cliente dos Estados Unidos que me disse, Érica, eu preciso cozinhar, porque se eu for comer o que tem pronto na rua, é só fast food. Precisa de uma consciência, precisa de uma adaptação ao ambiente e também uma programação pessoal, né? De como eu quero agir, como é que eu quero, onde é que eu quero chegar e o que é que eu preciso fazer para isso, dentro da minha realidade. Sabe? Então, o meio influencia muito, mas ele não é determinante. A gente pode escolher fazer diferente, sabe? E a Europa pode nos possibilitar isso, já que a gente tem tanto acesso com mais facilidade a coisas mais nutritivas. A questão é escolher, a gente precisa decidir e escolher, e não fazer só porque está ali. Eu realmente quero, não quero. É todo esse trabalho psicológico. Exato. Eu acho que mais do que você querer ser magro ou de repente estar acima do peso, mas o importante é você se sentir bem, né? Mesmo que você esteja um pouquinho acima do peso, se os seus níveis estiverem normais e se você se sente bem, ok. Agora o problema é você se sentir mal e descontar mais ainda na comida e começar a se sentir pior ainda e não perceber que de repente o problema não é de fome, né? O problema é exatamente ansiedade de separação, né? Você sempre me falou bastante sobre a questão do luto por você estar indo viver em outro país, e isso é um termo que eu nunca tinha imaginado. Você pode explanar um pouquinho
para que as pessoas entendam do que se trata esse tipo de luto? A gente, infelizmente, aprendeu, né, que eu digo que tinha que ter psicologia nas escolas, porque tem muito termo que é útil para nossa vida que a gente não aprende na escola. A gente aprende fórmula de Bhaskara que até hoje eu não usei para nada na minha vida, não estudei. O luto nada mais é que o encerramento de um ciclo, encerramento de ciclos. A gente associou isso à morte, houve o encerramento de ciclo de uma pessoa. Mas tudo na nossa vida são ciclos que precisam ser encerrados para que outros comecem. Então, sair de um país e ir para outro, existe um encerramento de um ciclo e abertura de outro. Se eu não me permito vivenciar o que o luto traz, né, o medo, a angústia, né, a saudade, tudo isso, se eu não me permito vivenciar porque isso é fraqueza, né? Não pode sentir isso, vai viver, tu tá na Europa, chora em Paris, é melhor do que chorar no Brasil. Se eu me deixo levar pelo senso comum e não vivo exatamente o que eu preciso viver, que são essas emoções, eu vou tender a acumular dentro de mim. E aí eu vou acumulando, até um ponto que eu não vou mais saber como gerir tudo isso, como lidar com tudo isso. E aí, justamente, vem a questão do comer emocional na mudança de país, que é quando a gente começa a comer muito, não só pela escassez do que não tinha no Brasil, mas também para anestesiar essas emoções desconfortáveis. Eu não chamo emoção de negativa porque todas são necessárias. Então, as emoções desconfortáveis, a gente tende a anestesiá-las, por não saber senti-las, né? Porque a gente não aprendeu a sentir emoção. E dois, porque a gente nem sabe que precisa sentir, encerrar um ciclo para iniciar outro e viver tranquila, sabe? Então, o luto, nesse sentido, na verdade, é no sentido de tudo. Envolve qualquer mudança que a gente faz, um término de faculdade, um término de relacionamento, tem um luto que precisa ser vivido, porque senão a gente vai acabar tentando anestesiar de outra forma essas emoções que estão pedindo nossa atenção ali. Quando a gente muda de país, a gente muda vários processos na nossa vida. A gente encerra ciclo de amizade, entre aspas, mas essa convivência presencial, a gente encerra ciclo de convivência social com a nossa família, principalmente quando a gente vem só. A gente encerra ciclo de trabalho, a gente encerra de tudo. Num novo país, numa cultura diferente, com pessoas diferentes. Sorte de quem já vem com alguém conhecido do lado, e quem não vem. Então, é mesmo difícil ter esse suporte sozinho, sabe? Inclusive, uma cliente minha, ela tá saindo do Brasil, tá indo pra França, que ela vai fazer au pair lá. E ela vai completamente sozinha. E ela disse a mim, Érica, a minha sorte é que a gente se conheceu, porque se eu fosse sozinha, literalmente eu tava ferrada. E tava, porque ela já tinha uma questão com comer emocional. Agora imagina, completamente sozinha, falando francês, que ela tá aprendendo, né? Numa cultura, França é outra cultura, é outra vida, sabe? Para lidar com tudo aquilo, ela ia recorrer para o que era mais rápido, que era mais fácil e o que dava mais prazer para ela, a comida. Quando a gente tá no exterior, Érica, quais são os pilares, assim, o que é que você diria para uma pessoa que está em qualquer lugar do mundo? A gente sabe que é muito diferente. Quando eu cheguei aqui no mercado em Portugal, eu vi alimentos totalmente diferentes. Mas quais são os pilares que você diria da alimentação saudável que a gente poderia adaptar para fazer em qualquer lugar do mundo? Eu vou te dizer exatamente o que todo mundo que é saudável, né, precisa fazer. Até mulheres que sofrem com endometriose, com SOP. Porque tem que fazer uma dieta low carb. Não. É ter uma rotina de vida, uma qualidade de vida o mais nutritiva possível. Ou seja, fazer escolhas conscientes para cada uma das refeições. Para quem tá começando nesse mundo, né, eu acho assim o comer intuitivo maravilhoso. Muita gente, infelizmente, fez por conta própria, na louca, só pelas coisas que escutava, e aí começou a dizer, se eu comer o que meu corpo tá me pedindo, eu só vou comer pizza todo dia. Não é isso, não é assim que funciona, tá? Existem princípios que a gente não vai se aprofundar, mas alguns deles primeiro, respeitar a tua fome. Se tu não tá com acompanhamento com um nutricionista, não tem uma pessoa ali que vai te orientar nesse quesito, respeita a tua fome. Quais são as refeições que tu sabe que sente fome? Erika, eu sinto no lanche da manhã, porque eu não tenho fome no café da manhã, sinto no almoço, sinto na tarde ali e à noite. E antes de dormir, talvez. Ok, então eu vou me programar para fazer essas refeições. Dentro dessas refeições, o que é que eu escolho, Érica? O ideal é que você tenha uma fonte de carboidrato. E aí você escolhe arroz, pão, macarrão, o que você quiser, tá? Não tem essa de, tem glúten, tem... Se você não for celíaco,
tá tudo certo. Não vai acontecer nada de ruim com o seu corpo, tá? Uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína vegetal, né? E aí a gente entra nas leguminosas, no feijão, na soja, na lentilha, grão de bico. Uma fonte de proteína animal, caso você não seja vegetariano, né, ou vegano. E aí você entra no peixe, na carne, no ovo, enfim. E metade do prato, assim, do almoço e do jantar, salada, vegetais, legumes, sabe? Eu costumo dizer que o prato ideal, ele é formado assim, divide ele no meio, metade, salada, legumes, verduras. Um terço aqui, né? A gente divide em 3 essa outra metade. Um terço, proteína vegetal, outro terço, carboidrato, outro terço, proteína animal. Isso é perfeito. E no café da manhã? No café da manhã, pega uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína e uma fruta. Perfeito. Meu café da manhã de todo santo dia, independente do país que eu esteja, é pão com ovo e uma fruta que esteja assim na estação. Eu acho até engraçado, né? Quando chega no nutricionista, eu preciso de 20 opções por refeição. A pessoa passa a vida inteira comendo a mesma coisa, sempre comendo cereal com leite. Vou dar um exemplo assim, desde criança até adulto. Aí vai no nutricionista, pede 30 opções diferentes. Não, pelo amor de Deus. Não vai fazer. E esqueça, só vai ocupar o carrinho, vai estragar tudo na geladeira, porque você vai comprar achando que, se iludindo que vai fazer, não vai fazer de verdade, não vai seguir nem a dieta, vai acabar comendo alguma coisa que tá mais prática, porque tá sem tempo, e aí foi o dinheiro todo por água abaixo, né? É a verdade. E aqui é muito difícil também conseguir carne vermelha, né? Carne de boi. Aqui é só porco. Porco, que é a carne barata que tem aqui. E aí você tem coelho, você tem frango, você tem peru, você tem um monte de carne estranha que você não sabe direito se é nutritiva, se não é. Mas basta pensar dessa forma. Um terço da metade do seu prato, proteína animal. Se for vegetariana, se for vegana, quais são os cuidados extras que são precisos, é necessário ter? Na verdade, não são cuidados extras, são só ajustes, né? Uma coisa que a gente precisa observar na questão vegetariano é a B12. Se a B12 está normal ali dentro, porque em alguns casos a gente tem que suplementar. Mas por quê? Porque a B12 ela só encontra em origem animal. Quem é vegetariano restrito, né? Porque tem o ovo lacto, ovo, não sendo esse caso. Quem é vegetariano estrito pode com o tempo chegar a ter uma deficiência de B12. Mas é só um ajuste. Ao invés de eu dividir em 3, eu vou dividir em 2. Eu digo que o arroz e o feijão é o prato que o brasileiro inventou assim, de mais maravilhoso que tem, porque os dois se completam. O arroz completa o feijão e vice-versa no quesito aminoácidos, que é a partículazinha, a última partícula ali da proteína quando ela é digerida. Então, juntando os dois, eu tenho uma proteína completa igual a proteína do frango, igual a proteína da carne. Então, assim, juntar um cereal, né, um arroz, uma quinoa, um milho, com uma leguminosa. E aí, o resto salada, né? Porque a salada todo mundo tem que comer. Ou deveria, pelo menos. Então, assim, é só esse ajuste, sabe? Sempre monitorar a questão da B12. Porque a tendência é que tenha uma baixa, porque não vai estar ingerindo nada de fonte animal. Mas só isso. Entendi. Agora eu vejo também uma situação que é a seguinte: não tenho tempo para comer meus legumes, meus vegetais, nem gosto, vou tomar aqui os comprimidos com as vitaminas. Dá no mesmo pro organismo? É a mesma coisa de você estar comendo um prato de salada, estar tomando aquele combo de comprimido? Eu preciso te perguntar isso, precisa. Não é a mesma coisa, porque assim, aqueles multivitamínicos que vêm de A a Z e vêm várias vitaminas e minerais ali dentro, a dosagem é muito pequena, então não é aquilo que a gente precisa na real, né? Eu já atendi muita gente que fala assim, Érica, eu não como salada. Então vamos aumentar o aporte de frutas? Aumentar o aporte de legumes, de vegetais, né? E legume, uma batata é um legume, o feijão é um legume. Então, assim, tanto que é uma leguminosa o feijão, né? Então, não precisa. Agora, obviamente, dentro do teu recordatório alimentar, dentro do que tu me fala que tu come na tua rotina, a gente vai investigar se tem alguma deficiência de um mineral específico, de uma vitamina específica que você não ingere porque não gosta. Talvez a gente possa suplementar especificamente aquilo. Mas sempre que a gente tenta suplementar tudo de uma vez só, não dá certo, porque a gente também talvez nem precise disso tudo, sabe? Agora sim, um adulto que sai do país, tenha coragem de sair do país, de recomeçar em outro país. Então eu digo que você tem muita coragem, porque não é todo mundo que dá conta, não. Dizer pra mim que não come salada, a gente tem que trabalhar essa parte, né, comportamental. Mas assim,
Não precisa de terrorismo, de ai meu Deus, ou eu como eu vou morrer. Não, a gente consegue fazer ajustes. Mas o ideal não é partir para suplementação, partir para essas vitaminas já prontas. Não, é entender o que realmente pode precisar, qual ajuste que pode fazer, né? Muita gente que tem anemia por ferro, por exemplo, não precisa ir direto pro ferro. Cara, come frango. Eu digo que a gente aprende no erro, né? Eu lembro que na faculdade teve uma questão assim, qual dessas tem mais fonte de ferro disponível para o corpo humano? Eu botei feijão, que é o que a gente aprende, né? É frango. Então, origem animal, o ferro é muito mais disponível pra gente, né? Vai comer de origem vegetal, adiciona vitamina C, não vitamina C efervescente, tá? Pelo amor de Deus, ali é xixi caro. Mas um limãozinho, um suquinho de laranja, um kiwi, qualquer coisa que seja cítrica para melhorar. Então, existem ajustes que você não precisa partir para farmácia. Não. Que a gente consegue ajustar a alimentação. E se você entender que é importante passar a comer vegetais, legumes, salada, a gente fazer adaptações no paladar, porque o paladar se adapta. Cíntia, eu te digo, eu me formei nutricionista, eu não comia uma alface. Não comia uma alface, eu odiava verdura. Eu lembro que uma professora na faculdade disse, Érica, tu vai se formar comendo tudo. Eu disse, não vou. E eu acho que eu não fui só de pirraça, sabe? Eu disse que eu não ia, eu não fui. Mas depois que eu me mudei pra Itália, olha o ambiente. Aqui as pessoas no antipasto, né, que eles chamam antipasto, é salada. E eu já adulta, consciência de que era necessário, nutricionista, qual a moral que eu tinha pra dizer pra um cliente meu que ele tinha que comer salada se nem eu comia. E também ver todo mundo comendo de forma natural, normal, foi o que eu comecei a fazer. Eu não comia salada alface pura, rúcula pura, nada disso. Era molho em cima de molho. Eu digo, é melhor você comer 1 quilo de ketchup com a salada do que você não comer a salada. Aos poucos você vai diminuindo, você vai encontrando outros tipos de preparação até o seu paladar se adaptar, porque se adapta, sabe? E as papilas gustativas, elas morrem e se refazem. Nesse morrer e se refazer, se adaptou ao gosto.